Oi, pessoal! Hoje eu tô aqui com o Pedro, meu Oi, marido. pessoal. Hoje nós vamos falar sobre um tema que geralmente, quando eu apareço lendo algum livro em inglês, vocês me perguntam, que é como começar a ler livros em inglês. Pra você Uhum. que não sabe, o Pedro é professor particular de inglês. Inclusive, os contatos dele vão estar aqui no box de inscrições. Você pode ir lá no Instagram dele, caso você esteja interessado em aulas particulares de inglês. Ele é um excelente professor. Muito obrigado, muito obrigado. A Gabriela sabe de cor todas as aulas que eu já dei na É, minha vida, tem então, isso. Eu enfim. acompanho as aulas e posso constatar que ele é um bom professor. Muito obrigado. E aí eu vim com essa pessoa que entende bem do assunto para dar algumas dicas para você que quer começar a ler livros em inglês. Mas antes de tudo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e lá no final, se você gostar do vídeo, também deixa aí um joinha, compartilha esse vídeo com quem também quer começar a ler livros em inglês. Geralmente as pessoas pensam que ler livros em inglês é algo assim, nossa, para pessoas iluminadas, sabe? Algo muito distante da realidade. E eu sempre digo, né, gente, eu comecei a ler livros em outra língua, né, em inglês no caso, na cara e na coragem. Eu fui lá e mesmo não compreendendo tudo, até hoje eu não sou fluente em inglês, mas eu leio livros em inglês porque eu vou lá e vou lendo, sabe? Só que claro que você precisa ter um conhecimento, é bom que você tenha técnicas, mas eu quero começar perguntando. E aí, qualquer pessoa pode ler inglês? Só pessoas fluentes podem começar a ler livros em inglês? Não, tanto que para adquirir aquilo que a gente chama de fluência, você precisa se aventurar e ler inglês, né? Então não é que somente pessoas fluentes leem, mas somente pessoas que leem alcançam uma fluência verdadeira. E com isso eu não quero dizer que uma pessoa que nunca abriu um livro, mas que fala o inglês perfeitamente, não é fluente em inglês. Ela é, mas ela talvez não vai ter acesso a um certo tipo de vocabulário ou certo tipo de expressão que existe unicamente nos livros. Então, se você for em qualquer livraria dessas especializadas em livros estrangeiros ou mesmo na Amazon, você vai ver vários livros que vão desde o nível mais iniciante possível até o nível mais avançado, até o nível fluente, né, de pessoas que falam inglês de maneira nativa. A gente consegue encontrar até mesmo adaptações de clássicos para iniciantes, adaptações de, sei lá, Moby Dick, Don Quixote, entre outros livros. Don Quixote que não foi escrito originalmente em inglês, é espanhol, mas adaptados para um nível iniciante da língua inglesa. Então, você não precisa ser fluente ou mesmo avançado para ler um livro em inglês. Então, a partir de que nível alguém pode começar a ler em inglês? Eu creio que não é possível determinar um nível exato. A gente diria um intermediário, porque a pessoa ela já tem que ter uma certa noção daquilo que diferencia o inglês do português nas estruturas da língua. Então, se você entende que greenhouse não é verde casa, mas casa verde, dentre outras coisas, se você já consegue diferenciar o tempo presente do passado, dos diferentes tipos de passado, se você já sabe quando alguém está querendo expressar uma frase que se passa no futuro ou no presente, já é, já é um bom início. Você não precisa, às vezes, entender o que a pessoa quis dizer exatamente no livro. Para isso você vai pegar um dicionário. Mas entender a estrutura que está por trás daquela palavra, entender a estrutura que está ao redor daquela palavra que você não entendeu, é o mais importante. Então tá certo, entendi que eu preciso entender como é que a língua se comporta, entender um pouquinho de tempos verbais, né? Pra poder me aventurar aí pelo mundo dos livros em inglês. Mas tá certo, por onde é que eu começo? Você pode começar ou por um gosto que você tenha, por alguma paixão que você tenha. Então, vamos supor que você gosta muito de, sei lá, história medieval, ou você gosta muito de ficção científica, ou você gosta muito de, enfim, qualquer assunto específico, você pode tentar se aventurar. E mesmo que o livro não seja, aspas, do seu nível, tente, né? Vale a pena tentar. Vai na Amazon e baixa a amostra do livro no Kindle, né, para ver se você iria conseguir ler o livro inteiro ou não. Eu acho que é muito comum a gente ver na internet as pessoas metendo terror assim em cima de outras, dizendo não, para ler Dostoiévski você precisa ler não sei Fazer um quanto. curso de literatura russa É, antes. exatamente, precisa ler a biografia do autor e tal coisa. Para ler C.S. Lewis você precisa fazer um curso antes e tal. Não, sabe, vai lá e pega. Se você não entender alguma coisa do livro, nunca foi tão fácil buscar uma informação na história da humanidade. Vai na Wikipedia
Wikipédia, vai no Google, Pessoa que fala inglês, né? O Wikipédia, gente, vai lá. vai em qualquer... Você pode procurar por podcasts, por coisas do tipo. Mas o importante é você ter dentro de si essa coragem necessária pra ir e buscar. Porque se você não tiver essa coragem, ninguém vai ter ela por você, né? Você que tem que ter uma certa coragem e se arriscar. Né? E você nunca vai estar 100% pronto, né? Ah, eu só vou começar a ler livros em inglês quando eu for fluente. Ou quando, sei lá quando, né? Então, eu acho que principalmente relacionado a inglês, a gente ainda fica muito inseguro. Eu, pelo menos, eu aqui vou dizer pra vocês que eu não sei nada. Aí o Pedro diz que eu sou boa. Aí eu, né? Palavras de afirmação. A Gabi manda muito bem. Manda muito bem. Pois é, né, gente? Vamos passar para o próximo tópico. Vamos. Não, mas falando assim de por onde começar, algumas dicas gerais, assim. Eu recomendo... Eu não segui essa recomendação, mas eu recomendo começar por livros de não ficção, porque o uso de vocabulário deles costuma ser mais específico, né? No primeiro capítulo, às vezes, você vai ver todo o vocabulário específico que você vai ver no livro inteiro. Então, se eu vou ler um livro sobre... Pega livros de teologia, né? Exatamente. Geralmente são livros que a gente está mais acostumado com vocabulário. Para mim, isso funcionou demais. Exatamente. Então, livros de não ficção são melhores para começar. Às vezes, um livro de ficção, o autor, ele propositalmente não vai querer explicar tão claramente o que está acontecendo, porque ele quer que a sua imaginação preencha as lacunas. Então, às vezes, você vai ler e você pensa... Eu não entendi. Como é que você vai imaginar se você não entendeu? Exatamente. Então, eu comecei a ler com um livro de ficção. Deixa eu pegar aqui. Meu primeiro livro em inglês foi esse aqui. Não é essa edição aqui. Eu li numa edição igual a essa, só que essa aqui eu acabei comprando de novo depois. É o The Catcher in the Rye, do J.D. Salinger. Traduzido do Brasil como O Apanhador no Campo de Centeio. E na época o livro em português estava esgotado no Brasil, ou era muito caro. E eu vou confessar um pecado. Eu baixei o PDF e eu imprimi numa gráfica que tinha na universidade. Não façam isso, gente. Até que um dia eu fui na feira do livro da cidade e tinha lá numa banquinha. Tinha esse livro em promoção e acabei pegando porque eu já estava lendo ele na minha versão menos lícita. E eu recomendo, além de livros de não ficção, então livros infanto-juvenis. Esse, no caso, não é um livro infanto-juvenil, é um livro de literatura adulta. Mas livros infanto-juvenis que a gente vai tratar mais adiante são muito, muito úteis nesses casos. Certo. E aí, beleza, vamos começar aqui por não ficção ou livros infanto-juvenis, mas você pode dar alguma dica, algum método pra gente, enfim, desenrolar essa leitura? Acho que toda ajuda é bem-vinda, então alguns métodos podem ser úteis. Com certeza. Eu posso enumerar 3 métodos, né? O primeiro é não ter método. Eu gosto de métodos. Isso eu sei. Mas a ideia de não ter método não é ser caótico, mas é justamente isso de vou ver o quanto que eu consigo, né? E caso você se depare com alguma dificuldade, alguns métodos de leitura são interessantes. O primeiro é um pouco mais tradicional, eu conheço pessoas que seguem ele. Eu, pessoalmente, não o sigo, que é o de conferir todas as palavras que você não compreende no texto. Ler com um dicionáriozinho do lado. Né? Exatamente. Então, é bom caso você pegue um texto um pouco mais fácil, porque aí você consegue expandir muito seu vocabulário, lendo, fazendo anotações até no próprio livro ou no Kindle, se você estiver lendo. Então, é um método possível. Eu nunca o segui. Eu geralmente, quando vejo alguma palavra que eu não entendo, mas que eu vejo que não é tão relevante assim no texto, eu passo porque eu sei que no futuro essa palavra vai aparecer no meu caminho. E eu acho complicado porque eu também nunca usei esse método, porque se você não souber muitas palavras que tem ali, aí você fica com o dicionário e fica catando várias palavras isoladas que de repente não estão no contexto daquele livro. Aí você vê, nossa, mas isso no dicionário tá dizendo isso, mas no livro não tem nada a ver com o que diz no dicionário. Então eu acho que pode atrapalhar mais do que ajudar. Com certeza. E uma dica, esse método é muito bom para quem vai ler filosofia ou uma teologia um pouco mais hardcore, né? Uma teologia um pouco mais pesada, um pouco mais teórica, mais robusta. Realmente, cada palavrinha ali tem uma intenção muito proposital. Você tá lendo um livro de exegese. Cada palavra importa. Cada palavra importa. Só que eu acho que para chegar até um nível de ler um livro de exegese, tem todo um caminho que você vai chegar já lendo em inglês, né? Que eu recomendo começar se for para ler filosofia,
ler um livro um pouco mais leve, não um livro tão maciço, digamos assim. Claro, você pode começar, aquilo que eu falei da coragem. Mas a recomendação é, começa por um texto que te interessa, mas que você sabe que não vai te assustar. Aham. E o terceiro método, esse... Pera, o segundo é qual? O segundo é esse, de ler tudo. O primeiro é não ter métodos. Ah, sim. E o terceiro método é o que eu passo para os meus alunos. Se eu tivesse de começar a ler livros em inglês hoje, eu começaria com esse método. Eu quero, quando for começar a ler livros em outras línguas que não inglês ou português, quero aplicar essa técnica, que é de ler até você perceber mais ou menos qual que é o nível do livro. O que eu quero dizer com isso? Se você compreender 3 a cada 4 ou a cada 5 palavras, esse é um livro ok para você continuar lendo. Então, seria o quê? Entre 60% e 80%, né? Uhum. Do livro. Acho que eu errei a porcentagem, mas tudo bem. Tudo bem. Você viu que conseguiu pegar ali o que está acontecendo, mesmo que uma ou outra Exatamente. palavra, né? Não... Exatamente. E depois, se essa palavra se repete várias vezes. Eu vou dar um exemplo. Eu estava lendo The Road, do Cormac McCarthy. O livro se chama A Estrada. E aparecia muito a palavra tarp. E eu, a primeira vez que apareceu, eu ignorei a palavra, porque eu não sabia o que era tarp à época. E eu achei que ia aparecer só uma vez. Só que aparecia uma vez, depois era outra página, aparecia outra vez, depois aparecia de novo e de novo. E eu pensei, eu vou ter que procurar no dicionário por essa palavra. Uma dica, ao invés de procurar no dicionário, caso você queira, digamos assim, fixar a palavra de outra maneira, é procurar pela palavra no Google Imagens. Sim, sim. Né? Cuidado, assim, dependendo da palavra, né? Cuidado, porque o Google Imagens é meio perigoso. É meio perigoso, verdade. E depois disso, né, depois que você terminar a sua leitura, caso você queira ir procurar pela palavra no dicionário, ver outros exemplos dela, é o que eu recomendo. Novamente, né, não procurar todas as palavras nesse método, mas procurar aquelas que se repetem várias vezes, porque elas vão se tornar essenciais para a sua leitura. Esse método é muito bom para a ficção, porque, querendo ou não, na ficção, as palavras que realmente importam muito, óbvio, cada palavra ali é intencional também, né? O escritor não foi e colocou palavras à toa, mas palavras que realmente importam muito para a sua compreensão, elas vão se repetir. Sim, sim. E... Eu acho que assim, desculpa interromper, a gente acaba até expandindo o nosso vocabulário, porque às vezes, sei lá, você naquele segundo método, né, de sair procurando tudo, aí você vai ali ver o significado de várias palavras e você acaba não guardando nenhuma. Mas, se você procura as palavras-chave, as palavras que são centrais para o entendimento daquele livro, você vai fixar, porque você já viu que aquele negócio se repete várias vezes, né? Várias vezes. E aí, quando você finalmente procurar a palavra, você vai pensar, né? Ah, agora faz sentido. Então, ele queria dizer era isso naquele momento. Então, eu acho que isso vai fixar muito mais e vai enriquecer o seu vocabulário de maneira consistente, mais do que simplesmente você procurando significados no dicionário. Porque eu não sei vocês, mas às vezes eu ficava, né? Vou pesquisar a palavra X, palavra Y, dali a, sei lá, 2 dias eu já não lembrava mais, porque eu só via aquela palavra naquele momento, né? Então, dando um contexto para a palavra, isso nos ajuda demais a prosseguir na leitura e ainda aumenta o nosso vocabulário. Com certeza. E é aquela coisa de não levar a própria memória tão a sério, né? Querendo ou não, se você quer mesmo aprender todas as palavras que estão no texto, volta para ele, releia. E não digo reler compulsivamente, mas poxa, se você ler um texto que você gostou, dali a um mês pega ele de novo, dali a 2 meses talvez. Sim. Pra você ver o quanto que o seu inglês e o quanto que você também, enquanto leitor, amadureceu no processo. Sim, eu fazia muito isso com artigo teológico. Eu comecei a ler em inglês usando artigos teológicos. Eu ia lá no site do John Piper e aí eu via um texto que eu gostava e eu lia uma vez, lia de novo, e eu ia assim, ó, na louca, né? Lendo, até que eu me familiarizava com aquele texto, entendia melhor, né? Às vezes você lê ali uma vez e tem palavras que você já conhece, mas você passa direto. Então é bom, assim, sempre revisitar e procurar ler de novo as coisas. Certamente. Já que você falou dos artigos, a gente pode falar um pouquinho de algumas ferramentas que podem auxiliar. Sim. Eu pensei em 2 ferramentas que eu acho muito boas. A primeira é o Kindle. Maravilhoso o Kindle. Né? Inclusive, quando esse vídeo sair, estará em promoção. Em promoção, Semana do Consumidor da Amazon. Exatamente. Link aqui embaixo. Comprem com esse link. Ajudem a manter esse canal. Exatamente, essa casa. Essa casa, gente. O Kindle ele é muito bom porque ele tem o dicionário integrado. Mas não só por isso. O Kindle ele te permite
pesquisar palavras na própria Wikipédia. Wikipédia. E ele também tem uma função chamada X-Ray, ou raio-x, que se você está lendo um livro de ficção que tem muitos personagens, e você lê o nome de um personagem, você destaca ali o raio-x, ele vai mostrar tipo, o que é aquele personagem na história. Eu acho isso muito legal, porque se você está lendo uma língua que você já não domina 100%, não tem como dominar 100%, mas se você está aprendendo uma língua e você já está num livro que está cheio de personagens ou cheio de conceitos que você não entende, ter esse auxílio vai te ajudar a respirar um pouquinho. Outra dica que eu dou é um aplicativo maravilhoso chamado Instapaper, que ele salva offline para você ler artigos da internet. Então, tem o aplicativo, tem uma extensãozinha no Google Chrome, então você vai lá no site do Ministério do John Piper, o Desiring God, ou vai no The Gospel Coalition, dentre muitos outros blogs e newsletters de autores cristãos ou não. Você pode salvar, clicando ali na extensão, e aí ele salva para o seu celular ou para o seu computador para você ler offline, então para você ler no ônibus, no metrô, no trabalho, no banheiro, enfim, você que decide. E ele também tem um dicionáriozinho integrado para você estudar. Então, às vezes, se você pensa, eu não queria ler um livro, ou não tem nenhum livro que me desperta a atenção suficiente para eu querer ler ele em inglês, vai lá e procura por um artigo, por algum texto que você vai gostar, e certamente vai ter alguma coisa que você vai gostar, né? E eu acho que é isso. O Instapaper ele é muito bom e você pode programar ele para ele mandar uma revistinha com os artigos salvos para o seu Kindle também. Ah, massa. É muito legal. Porque, querendo ou não, a gente é exposto a muitas distrações quando a gente lê no navegador, quando a gente lê no computador. Então, tem um aplicativo que tira os anúncios, que tira tudo que não é texto, nos ajuda a focar melhor. Então, a gente falou de livros que a gente pode começar lendo, né? E aí a gente citou o exemplo dos livros infanto-juvenis. E aí, como esse canal é um canal de indicação de livros, vamos começar aí dando algumas... Vamos finalizar, né? Dando algumas indicações de livros infanto-juvenis, né? Que as pessoas podem se aventurar aí a ler. Isso. Primeira coisa são histórias em quadrinhos. Então você pode ler Calvin e Haroldo, que é Calvin and Hobbes. Ou Hobbes, depende de como você quer pronunciar. Tem Peanuts, que é a turma do Charlie Brown, né? Do Snoopy. Não do Charlie Brown Jr. Também existem histórias em quadrinhos, enfim, de todos os tipos, né, de super-heróis e coisas do tipo. Boa parte das histórias em quadrinhos que a gente conhece foram escritas originalmente em inglês. E de infanto-juvenil, de literatura mesmo, gosto muito dos livros do Roald Dahl, né? Se você não conhece esse autor, você, né, pode não associar as histórias ao nome, mas tem várias histórias que a gente conhece, principalmente por causa de adaptações aí para o cinema, que foram escritas por ele. Do mesmo cérebro saíram Matilda, Fantástica Fábrica de Chocolate, James e o Pêssego Gigante, O Bom Gigante Amigo em português, Sim, O Bom né? Gigante Amigo. Então, dentre muitas outras histórias. E realmente é um autor maravilhoso e, enfim, se só dessa cabeça saiu tudo isso, tem muita coisa boa que ele escreveu. Sim. E são curtinhos, bem simples, assim, pra criança mesmo. Então é bem bom pra começar, assim, a se aventurar nesse mundo aí dos livros em inglês. Exatamente. Outro livro que eu sugiro fortemente, eu acho muito legal, é Harriet the Spy, se quiser colocar a fotinha. É um livro muito legal e ele é escrito num estilo que a gente chama de hard-boiled, que é aquele livro de detetive em que o detetive não só investiga, mas ele vai lá e briga com a polícia. É um livro de detetive durão, assim. Só que é uma garotinha de 9 anos que gosta de espiar a vida alheia. E é muito legal, é um clássico. Acho que também foi escrito nos anos 60 ou 70. Mas o inglês não mudou tanto assim na literatura. Então você vai ler esse livro como se fosse lançado na semana passada, com a diferença de que acho que ele tem um senso de humor ao mesmo tempo muito cínico e sarcástico, no bom sentido, e muito inocente. É isso, gente. Muito obrigada por assistirem até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que o Pedro traga, né, que eu traga o Pedro mais vezes aqui pro canal, comenta aqui embaixo, deixa um like nesse vídeo. Faça uma aula particular que é tipo uma hora inteira. É uma hora inteira de olhando para a cara do Pedro. E eu apareço lá pra dar um oi. Não sei como isso é uma coisa boa, mas tudo bem. A minha cara, tá? Sim, gente. É isso aí. Eu espero que essas dicas te ajudem de alguma forma. Até a próxima. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.